Muito boa noite a todos. É com imensa alegria que participamos de mais uma live, né? Um oferecimento da União Espírita Allan Kardec, aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul. Aqui é 20 horas. Em Palmas, né? Onde o meu irmão coordena para nós a live. É 21, né, Dom? 21 horas. 20 horas. E a pergunta, nós estamos na pergunta já de número 943, a quarta parte, né, do livro das Esperanças e Consolações, capítulo 1, das penas e gozos terrestres, desgosto da vida, suicídio. Então, nosso estudo é toda sexta-feira, às 19 horas, no horário de Mato Grosso do Sul. Horário de Brasília, horário de Brasília, 20 horas, aqui 19, né? Falei errado. Repetir de novo, aqui às 19 horas, horário de Brasília, às 20 horas. E como é de praxe, vamos fazer uma prece, uma oração, pedindo a Deus, nosso Senhor, que nos abençoe, abra nossa mente, o nosso coração, para que a gente aprenda um pouquinho mais, né? E torne a nossa vida um pouquinho mais fácil de se viver aqui na face da terra. Mestre amado Jesus, pedimos a sua proteção e também dos benfeitores espirituais que possa iluminar a mente de nós e do meu irmão que vai coordenar o estudo para nós. Nós apenas vamos ajudá-lo. Muita paz, que Deus e Jesus nos abençoe. Imediatamente eu passo a palavra para o Odilon, que Boa é o titular. Hoje, sexta-feira, dia 6 de agosto. 6 ou 7? Então, estamos meio atrapalhadinhos hoje na questão de hora e data. Eu acho que é 7, né? É 7, tem razão, 7 de agosto. 7 de agosto, muito bem. Tá tudo certo. A pergunta 943, desgosto da vida e suicídio. Vamos lá. A parte quarta, que o capítulo é o finalzinho do capítulo 1, desgosto da vida e suicídio. Aí nós já vamos para o capítulo 2. Então, tá aí, das penas e gozos terrestres. Hoje, 7 de agosto. E aí tá a primeira pergunta, 943, quem começa ela? Pode ser eu mesmo. De onde nasce o desgosto da vida, que se apodera de certos indivíduos sem motivo plausíveis? De onde nasce o desgosto da vida, que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? É aquele que tem saúde, tem tudo, né? Goza de um certo bem-estar, né? Família boa, condição boa, e de repente parte com uma depressão, né? O efeito da ociosidade, da falta de fé, é muitas vezes do faustio. Ixi, essa palavra eu não sei o que é. Para aquele que exerce suas faculdades com objetivo útil e de acordo com as suas aptidões naturais. O trabalho nada tem de árido e a vida passa mais rapidamente. Ele suporta as tribulações com tanto mais paciência e resignação. Quanto mais ele age em vista da felicidade, mais sólida e mais durável
que o aguarda. Eu achei interessante, né, que ele coloca esse motivo, né, o que que leva, né, o desgosto da vida. O que que a pessoa chega a se desgostar da vida, porque o título que fala de suicídio, né, que quem suicida supõe-se que ele já não está gostando mais da vida, né? Então, aqui fala que é efeito da ociosidade, falta de fé e muitas vezes do fastio. Vamos lembrando essas três coisas, né? Ociosidade é ausência de trabalho. Falta de fé seria falta nessa confiança em Deus, que tudo que Deus faz está correto e o bem virá sempre, né? Então, quando nós não temos essa fé, nós dificultamos também, aí começa esse problema grave. E muitas vezes o fastio. Fastio tem outras traduções que falam saciedade. Saciedade, só lembrando de quando a gente come, a gente enche a barriga depois do almoço e pergunta: você quer comer mais? Você quer comer um prato de arroz, feijão e carne? Aí a gente fala: não, tô cheio. Você não quer mais nada, né? Então, esse fastio aí é isso, né? Eu tô cheio já. Eu não quero mais, eu não tô com vontade de mais nada. Então, essa falta de vontade de caminhar, de crescer, de evoluir, de viver. Essa falta. Então, é muito importante. Seria esse copo cheio, né? O copo tá cheio, não cabe mais nada. Aí continua falando que para aquele que exerce, né, suas faculdades com objetivo útil de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árduo. Então, quem exerce, né, as faculdades com objetivo útil, né, com esperança, com fé, com fé em Deus, o trabalho se torna tranquilo, sem dificuldade. E é interessante quando a gente vai falar de suicídio, né, que não está falando diretamente de suicídio, né? O suicídio a pessoa quando suicida ele está desesperado, ele não tem mais esperança, ele não tem mais esperança em nada aqui na Terra. Para ele não tem mais vida, ele não espera mais nada, ele perdeu toda a motivação. Então é interessante que esses três motivos aí, né? Ociosidade, a falta de trabalho vai nos levar a esse desgosto da vida, a falta de fé também e a sociedade, fastio. Um pouco mais sobre o fastio, né? Que é esse excesso de que a pessoa não tem mais motivação porque já tem tudo tudo que a vida material pode oferecer. Então dá um tédio, né? Nas obras de André Luiz, quando vai buscar aqueles espíritos que já estão assim mais ou menos preparados para a recuperação, né? Eles estão num sentimento de tédio, geralmente, né? Cansado daquela vida de maldade, de ódio e tudo mais, e aí é o momento que os bons espíritos se aproximam e pode convidá-los para um novo caminhar. Então, também tem isso, né? A pessoa está aqui, o que eu vou fazer da vida? Não tem motivação, sem motivação, né? Nada lhe falta, nada. A nossa mãe falava que cabeça vazia, né? É oficina do. Lembra, Dilon? Lembro. Já tinha explicado engraçado. Meu filho, cabelo. Como é que é? Pelo diabo. Está vazio, ocupado pelo diabo. Então é assim. Oficina do diabo.
Ok, vamos pro próximo. 944. Eu? Sim. Então vamos lá, né? O homem tem o direito de se desfazer da própria vida? Resposta: não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Aí, quando fala assim, por que Deus tem direito de matar e nós não temos direito, né? Por que será, né? Aí vamos analisar mais profundo. Por que os espíritos que executam, né, a vontade de Deus, eles têm direito de vir aqui para vir e fazer o desligamento, né? Das nossas células. Porque eles têm acesso ao planejamento, já sabe quando é hora e quando não é hora, né? E nós, quando nós matamos alguém ou nos matamos, nós não temos acesso a esse plano. Aí é um rompimento com a lei de Deus. Agora, Deus tem o momento dele, né? Porque já tem todo o acesso ao plano que foi feito, toda a nossa trajetória tem acesso. Tanto quando a gente fala Deus, mas não precisa de ser Deus diretamente, né? Tem os intermediários, né? Os intermediários executam essa vontade de Deus e eles conseguem fazer isso porque eles têm acesso a todo o planejamento. E já sabe quando é hora do desencarne, quando não é hora, né? Então, e nós não sabemos disso. Não, se nós igual quando a questão da eutanásia, por exemplo, as pessoas às vezes pegam e dão um remedinho, entre aspas, não é nem um remédio, uma substância para poder a pessoa desencarnar e aliviar a dor. Como pode fazer, sendo que quem deu esse medicamento, essa substância, não tem acesso ao planejamento, não sabe que hora que é o momento dele, né? Está fugindo à trajetória. A 944A pergunta: o suicídio não é sempre voluntário? Resposta: o louco que se mata não sabe o que faz. Então pode, em muitos casos, o suicídio é voluntário. A pessoa quando se mata não sabe. E tem aquela questão de, depois com as obras de André Luiz, principalmente, nós ouvimos muito essa questão do suicídio não voluntário, suicídio inconsciente, né? É quando nós exageramos, mas não queremos nos matar. Não temos a vontade de nos matar, mas às vezes usamos em excesso o vício, né? Às vezes usamos uma droga, usamos a droga lícita ou a droga ilícita de forma exagerada. Os nossos pensamentos, mesmo às vezes, navegam em sentimentos tão grosseiros que o nosso organismo não tolera e acaba morrendo antes, né? Então, esse suicídio, ele não foi voluntário, né? Ele não sabia que ia se matar. Suicídio involuntário nessas duas últimas obras que nós estamos estudando, né, no Mundo Maior e agora nós estamos na Libertação, ele lembra muito da questão da mente, dos pensamentos que vão conduzindo, né, vão destruindo as nossas células, gerando doenças físicas. Também é um suicídio. Suicídio involuntário, né? Suicídio. A gente não tem consciência, mas está se matando. Comentários, Orlando? Não, é isso mesmo. É doido aquele que mata. Eu só acho o seguinte, que só Deus tem esse direito, mas Deus não mata ninguém, né? Não é? Deus não mata ninguém.
O suicídio é voluntário, é uma transgressão dessa lei, claro. O corpo é uma instituição divina, né? Que serve para nós resgatar nossas dívidas. E a gente veio na Terra para utilizar da melhor maneira possível o corpo físico. Aí a gente tira a vida, é uma transgressão isso aí. Ok. É tudo que o Maurício falou aí. É sua, Orlando, 945. Que pensar no suicídio que tem como causa o desgosto da vida? A pessoa está desgostosa, né? Não gosta mais da vida. Desgosto. E aí a resposta é a seguinte: insensatos. Porque não trabalhavam. Olha só. A existência não teria sido tão pesada para vocês. É verdade, o trabalho é uma terapia. Uma terapia. Eu tenho um exemplo disso aí. Se você ficasse chorando aí o leite derramado, não, teria já morrido. Mas não, eu acho que isso é um conselho para todo mundo, né, que se sente vazio por dentro, acha que a vida dele não tem sentido. Trabalha, porque depois, além dele não ver o tempo passar, o trabalho é nobre, o trabalho é terapia, e vai colher fruto, né, desse trabalho que ele realizar. Então, por isso a resposta aqui é insensatos. A pessoa não para pensar. Tem tanta coisa para fazer. A pessoa, mas eu não tenho nada para fazer. Como que não? Vixe, você não tem nada para fazer, vai visitar um hospital, uma casa de repouso. Lá os nossos irmãos que ficam lá na casa da terceira idade, os velhinhos, né? Aqui em Dourados, uma vez eu cheguei lá no asilo dos velhos, tava um baile lá, você precisa ver que coisa mais linda. Um baile, sabe quem estava dando o baile? Aqueles irmãos da Igreja Católica, aqueles jovens da Igreja Católica, como é que chama, Dilon, aquela parte do jovem que... Aí eu me passo a cabeça. E eles levaram um sonzinho, um pendrive de música sertaneja, né, moda de viola, e a beirada entrou na dança, viu? E o jovem dançava com os velhos, aquela alegria. Aí, ó, como é que uma coisa dessa, alguém vai querer se suicidar ou vai querer acabar com a vida? Aí, fora isso aí, tem muita coisa para você fazer. Bastante. Não cabe a gente cair numa tristeza e ficar aí. Só se estiver doente no hospital, né? Mesmo assim, você vai lutar para sobreviver. Não é, seu Maurício? Seu Maurício está olhando aí e não está concordando. Não, eu concordo plenamente. O que você está dizendo aí está tudo correto, né? Que eu acredito também que é dessa forma, né? Que quem suicida pelo desgosto, né, da vida, que o desgosto da vida agora não tem mais prazer com a vida, então é insensato. Aí, porque se trabalhar, porque não trabalho, né? Porque se trabalhar, todo esse gosto vai voltar. Agora, nós temos que entender também que ninguém suicida sem ter um drama complicado na vida dele. Só porque a vida dele não tem sentido, esse que é o meu ponto que eu estou tentando refletir aqui. Parece-me que, pelo que a gente tem visto de muitas conversas hoje sobre suicídio, de muitas palestras, muitos estudos sobre suicídio, ninguém suicida só porque não tem mais gosto pela vida. Só. É isso e mais alguma coisa. Porque
uma pessoa para chegar a ponto de tirar a vida, pegar, pendurar, colocar uma forca na corda e pendurar, é porque o drama que ele está vivendo é muito grande. Só porque a vida está sem sentido, ele não vai se suicidar. Ele não vai tirar a sua vida só porque a vida não está tão boa mais, minha vida sem sentido agora. Mas tem um drama maior. Seja espiritual, né, seja obsessivo, seja psicológico, seja depressivo, seja tanta coisa, mas para ele chegar a suicidar é um drama forte. Que às vezes, para nós, para ele fazer o drama era esse. Ele fala, mas que isso? Um drama. Mas para ele, para aquela pessoa que suicidou, aquele drama era muito pesado. Ele não se via na condição de carregar aquele fardo. Ele não sentia condição de carregar. Ele achava, na sua cabeça, né? Ele pensava, não, eu não consigo viver mais. Eu não consigo carregar essa dificuldade extrema. Então, por isso, eu vou suicidar. Porque ninguém suicida por prazer. Eu acho muito bom, muito bonito suicidar. Então, ninguém vai suicidar por isso. Ele suicida para tentar, por engano, é claro, nós sabemos que por engano, né? Grande engano, mas na mente dele, ele suicidou para livrar de um drama muito pesado. E é muito complicado, né, trabalhar isso. É uma pessoa que tem uma tendência a suicídio, muito difícil. Leva no centro, faz tratamento, né? Leva a pessoa para atividades, ela não consegue se envolver, não consegue se concentrar. Aquele pensamento, né, de que precisa se matar, fica perseguindo, né, a pessoa. Muito difícil mesmo. E é uma dor muito grande, né, que a pessoa está passando para chegar a esse ponto de querer abandonar a vida física, né? É alguma coisa muito doloroso dentro dela. Para a próxima. 946, seu Maurício. Sim. O que pensar do suicídio que tem como objetivo fugir das misérias e decepções deste mundo? Acho que falou muito do que eu estava falando, que geralmente o suicídio acontece para a pessoa sair de um drama muito pesado, na cabeça está muito pesado para ele. Aí a resposta é: pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Então, o espírito foi fraco, né? Não conseguiu suportar aquele fardo e ele optou por tirar a vida. Tirar a vida do corpo, porque a vida verdadeira não conseguiu tirar. Deus ajuda aos que sofrem e não aqueles que não têm força nem coragem. As dificuldades da vida são provas ou expiações, e felizes são os que as suportam sem se lastimar, porque estes serão recompensados. Mas, ao contrário, ai daqueles que esperam sua salvação daquilo que, na sua impiedade, chamam de acaso ou de sorte. Para me servir de linguagem deles, o acaso ou a sorte, de fato, podem favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde e mais cruelmente o vazio dessas palavras. Só analisando aqui, voltando aqui no começo, né? Aqui ele fala que o espírito, quando opta por tirar a vida devido a uma provação difícil que ele achou que não conseguiu tolerar e tirou a vida, ele fala que é pobres espíritos, né?
Então, pobre no sentido de coitado, quer dizer que esses espíritos vão passar por dificuldades, vão sofrer. E ele fala que Deus ajuda os que sofrem e não aqueles que não têm força nem coragem. Nós temos que interpretar isso aí bem, né? Não é Deus que não ajuda, porque Deus ajuda todos. Por exemplo, um pai de família, por pior erro que o filho tenha feito, cometido, esse pai de família aqui na Terra, ele não vai deixar de amparar esse filho que errou. E Deus também é assim, ele continua amparando. Só que essa paz espiritual, quando a gente não suporta a provação e tenta escapar dela, nós vamos ter dificuldade para adquirir essa paz. Não porque Deus não está ajudando. Deus continua ajudando, mas é por nossa própria vontade, nossa própria vibração que a gente não consegue captar. Nós vamos lembrar do André Luiz quando ele chegou lá no nosso lar não, nas trevas, né? Ele lá na região umbralina, ficou por 8 anos lá. Aí pergunta, ele não sentia Deus. A mãe dele ia lá ajudar todo dia. Clarencio ia lá, mas ele nem conseguia os ver. Quer dizer, faltou ajuda? Não faltou ajuda. Mas na vibração dele, ele não conseguiu captar essa ajuda. Mas Deus estava mandando ajuda, mandou aqueles espíritos para lá para ajudá-lo, né? Então, significa que Deus a todo momento nos ampara. Mas quando a gente desvia desses caminhos, a gente adquire para a gente mesmo uma vibração tão pesada que a gente tem dificuldade de captar essa ajuda espiritual. A questão 946A. Aqueles que conduzirem o desgraçado a este ato de desespero sofrerão as consequências de tal ato? Ai destes infelizes, responderão como que por suicídio. Então, por homicídio, né? Então, aqueles que causarem, que levarem a pessoa, vão pensar bem nos obsessores, né? E induz o ser né, encarnado aqui ao suicídio. Ou então, mesmo pessoas encarnadas que dão conselho, olha, fulano, você deve se matar mesmo, porque a vida não tem sentido para você. Então, se alguém, tanto encarnado como desencarnado, encaminhou aquela pessoa para o suicídio, então ele também vai carregar um pouco da consequência do ato. Mas não significa que aquele que fez diminuiu para ele. Quem praticou tem a sua transgressão, e aquele que colaborou também, igual nos crimes daquela terra. Então, quando alguém pratica um crime, aqueles que auxiliou na execução do crime também são culpados, né? É isto. Só lembrando essa questão do levar ao suicídio, né? Nós temos na história líderes, né, que levaram ao suicídio. Tem aquele Jim Jones, pastor, pregador, que levou 900 pessoas a tomar veneno, a se matar. Eu estava pensando nisso aqui agora. É mesmo, né, irmão? Templo do Povo, né, em 1978, os seguidores dele se mataram, 900 pessoas. Uma porção de gente. Então, homicídio, né, 900 homicídios ali. Então, a questão é que a gente não suporta, às vezes, né? Não aceita, né? Não é que não suporta, não aceita as provas e as dificuldades. Seu Maurício lembrou bem, o exemplo eu achei muito bom, né? Que é do André Luiz,
Que a ajuda está sempre aí. Sempre está aí, né? A gente é que não quer ajuda às vezes. A espiritualidade está sempre nos ajudando. Chegou o João Dalmolin. Seja bem-vindo. Ô, João, Foi Russo. seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite, João. Foi Russo, hoje foi difícil de chegar. Estamos na 946, já fizemos algumas questões, né? Falando sobre suicídio. E já que você chegou, vamos. Tá no jeito aí? Pode ler 947, João? Posso ler? Então tá, vamos lá. O indivíduo que está lutando contra a miséria e que se deixa morrer de desespero, pode ser considerado um suicida? É um suicida, mas os que o levaram a isso ou que poderiam impedi-lo são mais culpados. E a indulgência o aguarda. No entanto, não acreditem que ele seja inteiramente absolvido, se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se ele não usou de toda a sua inteligência para sair das dificuldades. Infeliz dele, principalmente, se seu desespero brotou do orgulho. Quero dizer, se ele é desses homens em quem o orgulho paralisa os recursos da inteligência, que se envergonhariam por depender do trabalho de suas mãos, e que prefeririam antes morrer de fome a renunciar ao que eles chamam de sua posição social. Não haveria 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade do que enfrentar a crítica de um mundo fútil e egoísta que não tem boa vontade, senão para com aqueles a quem nada falta, eles dá as costas quando vocês precisam dele? Sacrificar a vida em consideração a esse mundo é uma coisa estúpida, porque ele não tem nenhuma consideração por isso. Que pergunta, hein? O Dilon está com o microfone fechado, mas eu já vou comentar aqui. Bom, se deixa morrer de miséria, né? Se deixa morrer de desespero, está na miséria. Eu achei a pergunta assim, um pouco complicada, porque se a pessoa está na miséria, é uma coisa, e se ela está desesperada, aqui está associando as duas coisas. O desespero está associado à miséria. E dizendo que essa pessoa, então, ela, no caso, ela teria morrido por circunstâncias sociais, razão de circunstâncias sociais, mas tem que se avaliar até onde ela foi muito orgulhosa e por isso assumiu responsabilidade pela sua morte. E aí ele é um suicida que vai ser julgado em algum grau, na verdade vai ser julgado por si mesmo, né? É o tribunal próprio, vai ser julgado em algum grau, e aí diz que ele não usou de toda a inteligência. Onde é que está a indulgência que falou aqui? Poderiam impedi-lo, são mais culpados. E a indulgência o aguarda. Um perdão, qual perdão, né, que o aguarda? Na verdade, o perdão conforme a própria consciência, e conforme depois ele mesmo vai ter que entender isso e fazer o auto-perdão, porque é o auto-perdão que vai, depois do reconhecimento, da responsabilidade, da culpa, vai fazer um auto-perdão para seguir a caminhada evolutiva dele. Tem mais que descer para baixo. Nessa pergunta, não haveria 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade do que enfrentar a crítica
de um mundo fútil e egoísta? Eu achei meio confusa essa perguntinha aí, essa questão. Porque lutar contra a grandeza, lutar haveria 100 vezes mais grandeza e dignidade. Lutar contra a adversidade. Lutar contra a adversidade já é enfrentar a crítica. Está dizendo do que enfrentar a crítica ou do que se submeter à crítica, talvez, né? Se submete à sociedade que critica, que diz que ele não merece, que tal, e aí ele aceitou isso. Claro que enfrentar é aquilo que Deus, entendemos que Deus quer de nós, que a gente enfrente as adversidades, que a gente tenha coragem, que a gente tenha humildade, né? Que a gente realmente faça o máximo, principalmente por manter a própria sobrevivência. Seu Maurício? Eu também achei essa questão, assim, ficou meio dúbia, parece-me, porque quando fala que o indivíduo que está lutando contra a miséria e que se deixa morrer de desespero pode ser considerado um suicida, aqui, porque ele se deixa morrer, talvez da miséria, estava na miséria, não tinha talvez de comer, desesperado, ele morreu, foi pelo desespero, ou ele morreu por falta de alimento, para se alimentar mesmo, né? Então, fica meio essa dúvida como nós vamos entender. Então, mas de qualquer forma, é, ele fala que é um suicida, né? Porque desde que você tinha chance de lutar para sobreviver e você desistiu da luta pela vida, você está se entregando. O entregar é um suicídio. Mas aquelas pessoas que poderiam ajudar e impedi-lo, né? Auxiliá-lo e não auxiliaram, aqui fala que é ainda mais culpado. Né? É isto. É a questão social, né? Uma luta social também, né? A diferença que nós vivemos no mundo, né? Pessoas passando fome e outros com exagero, né? De patrimônio, de recursos. E o egoísmo fala mais forte e não ajuda aqueles que estão numa posição inferior. E tem aqueles também que estão numa posição social boa, né, equilibrada, e de repente vem um golpe do patrimônio e ele se recusa a enfrentar a vergonha de ficar pobre e se mata. Isso aconteceu naquele plano Collor, né? Teve uma onda de suicídios grande, pessoas morreram, se mataram, né? Porque tiveram confiscado seu dinheiro no banco e aí ficaram na miséria, tinha credores e tudo mais, outros por parada cardíaca também, teve muitas mortes, no desespero, desajuste familiar. Houve uma onda muito grande na época por conta daquele plano econômico que levou as pessoas ao suicídio, né? Voluntário e também involuntário, né? Acabou. Alguns por orgulho, né? De não poder enfrentar a vergonha de ficar sem recurso, de não poder honrar os compromissos financeiros, e outros. Então ele lembra aqui que as várias formas, né, de suicídio que tem, e por que É interessante, né, que como a compreensão que a gente tem da realidade, da circunstância, das pessoas, do todo, como essa compreensão modifica tanto o modo de agir, o modo de sentir as coisas que acontecem, né? É verdade. E também o tempo, né, João? Tem época que determinados comportamentos
é tão vergonhoso, né? E a pessoa se sente tão envergonhada que chega ao suicídio. Em outras épocas aquilo é banalizado, né? É É, banalizado, né? A pessoa, ser processado era uma vergonha. Ser preso, então, meu Deus do céu, era terrível, vergonha. Hoje a gente já vê, né? Pessoas sendo por corrupção, sendo preso, libera, prende de novo e parece que não tem mais aquele peso que tinha antes. Né? O tempo também muda certos conceitos, certa forma de ver as coisas. Para frente, próximo. muito. 948. Essa é de quem mesmo? É o Orlando. suicídio que tem como objetivo escapar da vergonha, é o que o Dilma falou agora aí, de uma ação má, é tão repreensível quanto aquele causado pelo desespero. Vixe. Suicídio que tem como objetivo escapar da vergonha de uma ação má é tão repreensível quanto aquele causado pelo desespero. Acho que os dois têm a ver, né? O suicídio não apaga a falta, ao contrário, em vez de uma, haverá duas faltas. Já que teve coragem de fazer o mal, é preciso ter a de sofrer as consequências, né? Deus julga e conforme a causa, às vezes ele pode diminuir o seu rigor. É. Pois é. Aquela questão, Mais né? uma vez aí, A pessoa, digamos, ela deu um desfalque, né? Na empresa que ela trabalha, no banco, e daí ela vai, já estão descobrindo, vão descobrir, minha família, vai ficar todo mundo sabendo, vão passar vergonha, então se mata. Então, se e mata mais para uma passar vez aí, vergonha. né, a linguagem daquela época, que era uma linguagem ainda muito. As pessoas, muitas delas oriundas de pessoas da Igreja Católica, né, mesmo sendo espíritos aí, que usou Deus julga. É, eu também acho estranho. Deus julga, Deus pune, Deus condena, né? Deus não sei o que e tal. Muitas vezes usa assim que, na verdade, claro, né? Deus, tudo que Deus permite a gente fazer, dá condições, recursos para a gente fazer, sendo coisas boas, é como se ele fizesse. Agora, não sendo coisas boas, é porque ele permite. Tudo que fazemos tem consequências, seja bom ou ruim. Exatamente. E é porque está dentro da lei, a lei de Deus. Comentários? Vamos para frente. Então vamos para frente. 949. Acho que esse é o seu Maurício, né? Sim. O suicídio é desculpável quando tem por objetivo impedir que a vergonha recaia sobre filhos ou sobre sua família. A pessoa que assim procede não faz bem, mas ela pensa que faz e Deus leva isso em conta, pois é uma expiação que ela impõe a si mesmo. A intenção atenua o seu erro. Entretanto, nem por isso ela deixa de cometê-lo. Em suma, eliminem de vossa sociedade os abusos e os preconceitos, e vocês não terão mais desses suicídios. Aquele que tira a própria vida para escapar da vergonha de uma má ação, prova que tem mais estima pelos homens do que por Deus, pois vai entrar na vida espiritual carregado de suas iniquidades,
tendo se privado dos meios de repará-las durante a sua vida. Deus é normalmente menos inexorável do que os homens. Ele perdoa o arrependimento sincero e leva em conta a nossa reparação. O suicídio não resolve nada. Então, o que podemos levar em conta que se o objetivo dele é fazer não sofrer a família, o suicídio continua sendo suicídio, o erro continua sendo erro, mas pode até ser atenuado, né, que fala que a intenção atenua seus erros, entretanto, nem por isso ele deixa de cometê-lo. Então, ele cometeu, mas a intenção pode atenuar, porque eu me matei para que a minha família não sofresse. Mas quando fala que uma perda, mas o suicídio sempre é suicídio, né? Então, ele não modificou a situação. O ideal seria ele enfrentar junto com a família, né? O ideal é enfrentar junto com a família e para resolver junto, né? Olha, eu errei realmente, eu estou muito envergonhado e tentar amparar a família, porque na verdade, em vez de um mal, ele acabou fazendo dois ou três, porque analisando aí, ele cometeu o erro, né? Ele cometeu um erro, aí suicidou para a família, para que a vergonha não recaia sobre os filhos e sobre a família. Então foi um erro. Primeiro, cometeu o suicídio. Segundo, a família sofreu muito mais ainda com a sua ausência do que com seu suicídio. A família sofreu muito mais do que com a vergonha do erro que ele tivesse cometido. Então, com certeza, qualquer filho, qualquer, qualquer esposa preferiria que o marido tivesse vivo e sofrer a vergonha do erro que ele praticou do que vê-lo morto, né? Então, o suicídio nunca é uma boa escolha. Mas a gente deve sempre pensar e não julgar também quem suicida. Porque quem suicida está passando por um drama bem complicado. Aí ele chega a ponto de escolher o suicídio, que não é fácil. Uma regrinha é essa, ninguém se mata à toa. Por nada ninguém se mata. Ninguém se mata só por, eu vou ser feliz me matando. Ninguém faz isso. Então todos se matam para tentar se livrar de uma dor muito intensa. Uma dor física ou dor moral. Mas, Aí mostrou que tem um peso muito grande as concepções sociais, né? Aqueles julgamentos que já são consagrados em cima de certas situações e queriam fazer a família passar muita vergonha. Então, que se a gente, quando a sociedade se livrar desses julgamentos, dessas coisas, né, desses preconceitos, então a gente está mais tranquilo de que não vai acontecer esse tipo de suicídio por vergonha. hoje, nós tínhamos muitos mais preconceitos, né? Antigamente, hoje já diminuiu, né? Mas ainda tem muito, né? Na família ter alguém com deficiência, né? Era uma vergonha, a pessoa, problema mental era vergonha, ocultava, né? Uma questão patrimonial, a pessoa ficar pobre, né? Era vergonha, né? E isso envolvia a família, né? Então eram costumes, eram comportamentos que levavam a pessoa às vezes a se matar, né?
acho que naquele martírio do suicídio, né, tem um que ficou cego, né, e se matou porque ficou cego, né? Mas enfrentar a vergonha de ficar cego, por exemplo, né? Então, tinha muitos preconceitos. Então, por isso que ele fala que elimine isso da vossa sociedade, os abusos, preconceitos, e vai diminuir o suicídio também. Okay? Muitos deles têm a ver com esse orgulho que nós carregamos. Muito bem. Mais alguém? Vamos para o próximo, então. Ainda tem um tempinho, né? Falta 10 minutos. 950. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Outra loucura. Que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançar isso, pois ele retarda a sua entrada no mundo melhor, e ele próprio pedirá para vir completar essa vida que ele interrompeu por uma ideia falsa. Um erro, seja qual for, jamais abre o santuário dos eleitos. Pois é, né? Um grande equívoco em cima de uma crença de que ia entrar numa vida melhor. Aí comete suicídio, vai ter a consciência, vai descobrir, vai perceber o erro que fez, e aí diz aí, vai pedir, implorar para voltar, completar o que deixou de cumprir na programação encarnatória, e já está dando esse sinal aí, né, de que existem existências mais curtas que são um complemento de outro. Chegar a uma vida melhor, lei do engano. e um convencimento, né? Eu estou convencido de que eu fui uma pessoa tão boa que eu vou me matar para chegar logo lá. Muito estranho. É o mesmo caso daquele pastor, né? Que os que se suicidaram também, eles acreditavam no pastor, né? Pois é. É a mesma situação. Vamos encontrar um paraíso. Nós vamos para o paraíso. Mas a consciência existe, né? A consciência existe, a lei de Deus está escrita nela. E aqueles lá que acreditaram, eles fizeram questão de acreditar, né? Eles resolveram acreditar. Vamos para o próximo, Maurício, quer comentar? Não, pode ir para o próximo. 951. O sacrifício da própria vida, às vezes, não é meritório, quando tem por objetivo salvar a vida do outro, ou ser útil aos seus semelhantes. O sacrifício da própria vida, às vezes, não é meritório, quando tem por objetivo salvar a vida do outro, ou de ser útil aos semelhantes. Interessante essa pergunta, hein? Isso é sublime. Isso é sublime, conforme a intenção. E o sacrifício da sua vida não constitui um suicídio. Mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não o pode ver com satisfação se esse sacrifício estiver manchado de orgulho. Olha só, hein? Um sacrifício não será meritório a não ser pelo desinteresse, a quem faz muitas vezes guarda segundas intenção, que diminui o seu valor aos olhos de Deus.
todo sacrifício feito às custas da sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório perante Deus, pois é a prática da lei da caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno a qual o homem atribui maior apreço, aquele que renuncia à vida pelo bem de seu semelhante não comete nenhum atentado. É um sacrifício que ele realiza, mas antes de realizá-lo, a pessoa deve refletir se a sua vida não pode ser mais útil do que a sua morte. É interessante, né? E aí, tudo isso aí você vai dar a sua vida, é igual Jesus, né? Jesus deu a vida dele por nós. Mas na mente de Jesus não passou orgulho, não passou vaidade, não passou prepotência, não passou nada disso. Ele foi preso, se entregou e tudo bem. Da mesma coisa acontece com a pessoa que dá a vida dele para salvar o outro. Mas desde que a vida dele lá para frente não teria muito mais sentido de ajudar muito mais gente do que só aquela pessoa que ele salvou, né? Então, tudo isso aí está no contexto dessa pergunta, né? Então, não é nem um suicídio, é um sacrifício que você fez para ajudar o outro, né? A caridade, conforme Jesus pediu, conforme Deus, né? Então, é mais ou menos isso aí. A sua morte tem que ter uma utilidade para isso aí. Que não passe nenhum sentido de orgulho, né? Ok. Alguém mais? Eu estava só lembrando aqui do Evangelho, né? Santo Agostinho fala o seguinte, eu tenho uma pergunta que faz a pergunta e você responde. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? A resposta São Luís dizendo, desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não podia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode, muitas vezes, dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação, e, nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. Então, o que a gente vê aqui é que quando a pessoa vai para o sacrifício, mesmo sabendo que vai morrer, mas alguma coisa nele está ali dizendo, olha, eu preciso salvar fulano. Então, supondo que uma criança cai num lago muito fundo e a pessoa que vê, ele não tem uma experiência para nadar, nada pouco. Ele pensa, se eu pular, posso morrer também. Mas ele, quando ele vê a criança lá se afogando e vê que se ele não cair, que a criança morre, ele cai de cima, cai e tenta ajudar. Aí, se ele vier a morte dele, não pode, mesmo falar assim, mas era certeza que ele ia morrer, porque ele também não sabia nadar direito, mas a vontade de auxiliar é que conta, né? Então, no caso, não seria suicídio, porque aí ele deu a vida para tentar ajudar alguém. Essa questão da dúvida, né, se vai realmente ser necessária a vida, é uma outra questão, assim, acho que aí já relativiza, mas no caso da pergunta está dizendo que a pessoa já sabe que ela vai ter que morrer para poder salvar outros, e essa ação é sublime se não for
por um orgulho mesmo, que seja um orgulho já tenha na cabeça dele que ele vai morrer, mas vai ser considerado um herói, quem sabe isso vai fazer bem pro ego dele no mundo espiritual, junto a Deus. É isso mesmo. Tá certo. O exemplo foi muito bem colocado. A pessoa vê o filho caindo, se afogando, nem pensa, se atira, sabe? Não sabe, eu não sei nadar, mas vou tentar salvar. Quem sabe se eu não consigo salvar assim mesmo, né? Me salvar também, salvar o meu filho. Ninguém tem essa certeza. Mas a intenção não é se matar, a intenção é salvar o outro que está lá se afogando. Bem de acordo mesmo. Nosso horário. Opa. Já passou. Ficamos com a pergunta 952 para a semana que vem. Isso. Eu vou, Odilon, fazer a prece de encerramento para nós, tá, mãe? Tá bom. Gratidão, Senhor. Gratidão a Jesus, nosso mestre, aos benfeitores espirituais, aqueles que vieram nos auxiliar nessas reflexões, nos intuir para que nós tenhamos o melhor entendimento possível desses estudos. Agradecer àqueles que, assim como nós, vieram também aprender. Enfim, que essas reflexões possam levar nós a nos compreender um pouco mais, a nós mesmos e ao próximo. Essa questão de julgamento do outro, né? A questão de suicídio, a questão do como é que, por que fez, por que não fez, que a gente possa ter a caridade e o amor dentro de nós, diante das situações que a gente presencia, e que a gente possa amar mais, julgar menos. Que a sua paz, Senhor, o seu amor permaneça entre nós sempre, que assim seja. E assim seja. Seja. Assim seja. Pois é, Odilon, esperava atrasar aí uns 10 minutos, mas aí a coisa enrolou tanto lá. Foi duro.